Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 13 de abril. Bom pessoal, nesta manhã os mercados financeiros mostram uma recuperação após a divulgação ontem dos núcleos e dos dados de inflação dos Estados Unidos, que vieram levemente melhor do que o esperado. Também tivemos à tarde a ata do FONC, que indica que o ciclo de alta de política monetária nos Estados Unidos estaria próximo do seu fim. Esse documento que revelou preocupações das autoridades diante da atual crise bancária e também projetou uma recessão moderada nos Estados Unidos ainda neste ano. Agora, para a agenda desta quinta-feira, destaque para os dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, o famoso PPI, esse número que sai às 9h30 da manhã. Falando um pouquinho aí sobre os mercados globais, a gente teve na Ásia, Bolsa de Xangai na China fechando com uma queda leve, em contrapartida, Hong Kong e Bolsa japonesa fechando no positivo. Nas bolsas europeias, Londres e Frankfurt na Alemanha no 0 a 0, Paris na França, uma alta próxima de 1%. Futuros norte-americanos, S&P alta leve, Dow Jones no negativo, Nasdaq subindo 0,21. O VIX, que é aquele índice do medo, apresentando uma queda de 0,37, 19 pontos. Dólar Index DXY também caindo 0,18, ou seja, se desvalorizando frente aos seus principais pares globais. Taxa de juros nos Estados Unidos com um dia positivo a 3,43, Bitcoin subindo, 30.200 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, petróleo recuando 0,5%, cobre subindo mais de 1%, níquel caindo 0,54%, minério de ferro na China tendo mais um dia negativo, mas já eu falo um pouquinho mais sobre a movimentação das commodities. Pessoal, queria falar um pouquinho mais sobre ontem em relação aos dados de inflação dos Estados Unidos. Como eu já disse, ele veio em linha com as expectativas do mercado. Assim, ele acaba aliviando as preocupações sobre uma aceleração adicional da inflação no curto prazo. No entanto, pessoal, a inflação ainda se mantém em patamar elevado, acima da meta do Fed. A abertura do indicador, inclusive, mostrou sinais de arrefecimento da inflação, com queda aí na inflação de aluguéis, e mesmo assim estamos diante, de um cenário de tranquilidade e controle da inflação, mostrando que ela está direcionada, mas que realmente está muito difícil consegui-la levá-la para a meta. No geral, pessoal, em resumo, a inflação do mês de março ofereceu evidências tanto para os mais otimistas quanto para os mais pessimistas, porque enquanto o número cheio caiu, os núcleos, ou seja, aquela inflação ainda mais resistente, permaneceu elevada. E sobre a ata do FONC, ela revelou então que o comitê segue bastante preocupado com a crise bancária, os sinais de aperto aí nas condições financeiras e, obviamente, sinalizou que o ciclo de alta de juros pelo Fed estaria muito próximo do fim, com uma possível alta adicional de 0,25 na próxima reunião. E, independente disso, pessoal, é importante dizer que, mesmo após a divulgação dos dados de inflação ontem e da ata, o mercado ainda precifica, mais um movimento positivo, mais uma alta aí pelo Fed de 0,25 na reunião de maio. A ata também que trouxe o Fed reduzindo as expectativas em relação ao aumento da taxa de juros neste ano, por conta aí do colapso bancário. Enfatizou também que vai permanecer vigilante quanto a uma potencial de uma crise de crédito que possa desacelerar ainda mais a economia americana. E a novidade do documento foi a previsão aí de uma pequena recessão no final de 2023, mesmo aí com continuidade desse processo de alta das taxas de juros. Assim, pessoal, acredito que o cenário ele aponta aí, na minha opinião, para juros mais altos e por mais tempo, mesmo aí com a desaceleração do crescimento econômico nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, a taxa terminal está muito próxima e a dúvida que fica em relação ao que está sendo precificado pelo mercado é sobre cortes de juros, incluindo aí 2023. Acredito que talvez isso seja um pouquinho mais difícil, mas vamos acompanhar
para entender como que a economia americana vai evoluir nesse sentido e se realmente vai haver espaço para um corte aí das taxas de juros. Até o momento, como eu disse anteriormente, esse movimento muito positivo, principalmente aí das ações de tecnologia, dos criptoativos, se dá com o mercado estimando queda da taxa de juros agora em 2023. Hoje não tenho ainda uma convicção sobre isso, mas vamos ver, né? O que, na verdade, os dados sobre a economia americana vão nos trazer para possibilitar ou não esse cenário. Ok? Sobre China, pessoal, acho que o destaque ficou por conta dos dados de exportação e importação referentes ao mês de março, ou seja, né, a sua balança comercial. Os números que superaram as expectativas do mercado, apresentando aí uma forte recuperação. Isso mostra, pessoal, sobre a continuidade do processo de recuperação da economia chinesa após aí, o final da política de caso zero de Covid-19. A China, né, que inclusive depois da divulgação do dado, ela que é o maior produtor e consumidor mundial de aço, divulgou que planeja exigir aí que as siderúrgicas domésticas evitem que a produção deste ano exceda os níveis de 2022. Por conta disso, pessoal, por conta desse detalhe, em que a China está, digamos, exigindo um teto de produção, o minério de ferro acabou ampliando aí a sua queda. Os contratos futuros de Singapura apresentaram uma queda de 1,27%, os negócios à vista no porto de Qingdao, queda de 0,5%, e na bolsa de futuros de Dalian, a queda foi de mais de 3%, ou seja, você já sabe, pressão aí negativa para a Vale aqui no Brasil, pressionando aí o índice Bovespa. Por outro lado, pessoal, apesar da queda do minério de ferro, o cobre teve aí mais um dia positivo, né? Está tendo, diante aí do aumento das exportações da China, ela que é o maior consumidor deste metal. Ajuda também o enfraquecimento do dólar, que torna então as commodities mais baratas para outros detentores aí de moedas. E por fim, pessoal, falando sobre o petróleo, ele que segue com uma leve baixa até o momento. Mesmo assim, pessoal, ele segue próximo das máximas dos últimos 5 meses. Ele que subiu mais de 4% nos 2 últimos dias, por conta da queda dos estoques nos Estados Unidos e aumento das importações chinesas, que acabaram somando aí esses sinais e acabaram favorecendo a commodity. Beleza, pessoal? Então, para hoje, um pouco mais do mesmo em relação ao cenário internacional, mercado ainda digerindo essas informações, esperando novos dados, e a gente não pode esquecer, tá? Hoje, dado de inflação dos Estados Unidos ao produtor, o PPI, amanhã começa a temporada de balanços referentes ao primeiro trimestre de 2023. Sobre o Brasil agora, Brasil que teve um ótimo desempenho dos nossos ativos, uma dinâmica bastante positiva, e a justificativa para isso principal foi o que eu comentei anteriormente com vocês. O dado de inflação na terça-feira veio muito positivo, tá? Veio bastante construtivo, mostrando que sim, há espaço aí para uma queda da taxa de juros aqui no Brasil. Outro ponto também que favoreceu o movimento de alta é o que nós chamamos de short squeeze. O mercado pessoal brasileiro, bem como no mundo, está muito leve. O investidor está com muito dinheiro em caixa aqui no Brasil, aplicado no CDI. Então, qualquer sinal de melhora, por menor que ela seja, né, acaba proporcionando esse tipo de movimento. E quando o mercado está muito leve, ao mesmo tempo tem muita gente ainda apostando numa queda do Ibovespa, pode acontecer o que nós chamamos de efeito short squeeze, que é quando aqueles investidores especuladores que estão apostando na queda de uma ação, estão operando vendidos, eles são obrigados a recomprar determinado papel, porque a ação subiu muito e muito provavelmente atingiu aí os seus stops, as suas proteções. Beleza? Então, diante disso, a gente acaba aí tendo um ambiente mais construtivo aqui para a Bolsa Brasileira. Sobre a questão da inflação, a gente teve ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse a investidores que ficou encorajado aí pela inflação abaixo do esperado nessa semana, mas que o Banco Central ainda quer ver uma tendência de queda das expectativas inflacionárias no longo prazo. O que ele está querendo dizer? Não adianta, pessoal, o dado começar a vir melhor se no mercado financeiro os players, os investidores ainda estão preocupados, ainda estão esperando uma alta da inflação no longo prazo. Então, as duas coisas precisam convergir.
Então, vamos acompanhar aí para ver como esse processo evolui, mas evidentemente, pessoal, que os sinais que foram dados na última terça-feira abrem sim espaço. Vamos ver agora como que a decisão aí do BC vai se dar, lembrando que isso é super importante para o melhor desempenho das empresas aqui no Brasil. Falando em empresas, e para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call, queria trazer para vocês 3 notícias relacionadas às empresas listadas na B3. Começar com a CBA, a empresa de alumínio, ela que assinou o contrato para venda da unidade de Niquelândia, localizada em Goiás, para a Wave Nickel Brasil, controlada aí pela empresa global de tecnologia New Wave. O valor dessa venda foi de 20 milhões de reais. Também tivemos a Apvida, empresa do setor de saúde, planos de saúde, ela que confirmou o preço por ação de R$ 2,68, levantou aí mais de R$ 1 bilhão no follow-on, ou seja, uma emissão de novas ações. A companhia que pretende utilizar esses recursos para fortalecer a sua estrutura de capital. A empresa que foi fortemente impactada nos últimos meses por conta da taxa de juros mais elevada, ela que fez muitas aquisições no passado, teve a fusão com a Notre Dame Intermédica, ela se perdeu na estratégia, ficou muito caro, a empresa teve que queimar muito caixa, isso preocupou muito o mercado. Por conta disso, ela precisou aí fazer essa oferta subsequente. A família Pinheiro, que é uma das principais acionistas controladoras, ela se comprometeu ainda à subscrição de ações no valor total aí de 360 milhões de reais. Esse follow-on, pessoal, que teve uma demanda, se eu não me engano, quase 10 vezes superior à oferta. Então, acredito que a Apvida vai se destacar hoje na Bolsa, tá? Com o mercado dando mais um voto de confiança para a companhia diante da forte demanda que aconteceu pelo papel. E por fim, a gente teve a Três Tentos, que é uma empresa que atua no varejo de insumos agrícolas. Ela que aprovou um programa de recompra de até 2 milhões de ações de emissões da companhia, prazo aí de 18 meses, ou seja, até 3 de outubro de 2024. Beleza? Bom, pessoal, então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Nenhuma grande novidade no mercado, um pouquinho mais do mesmo, o mercado aí fazendo seus ajustes. Eu acho que hoje, pessoal, a gente acaba tendo uma pressão negativa de Vale, por conta do noticiário envolvendo minério de ferro. Ontem, Ibovespa, graficamente falando, testou e respeitou a média móvel de 200 períodos, que é uma resistência muito forte, com formação de um padrão candlestick que a gente chama de estrela cadente, ou seja, o mercado ficou um pouquinho mais receoso, abrindo espaço para uma realização de lucros depois aí de 3 dias consecutivos de alta. Fiquem atentos. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.